No caso do Renato, assim, é bem curioso isso, porque apesar do 7-1, né, que é um momento histórico do futebol brasileiro e mundial, apesar de várias lições, né, que já foram dadas aí pelo futebol, tem muito torcedor que não aprende. O Flamengo, gente, perdeu com o Renato uma característica super importante que é fundamental para um time técnico que sabe trabalhar com a bola, que é justamente reter a bola, usar a posse de bola como arma, como estratégia, para manter o adversário longe da sua área, para incomodá-lo e, no caso específico de um jogo, que você tem um homem a mais, para fazê-lo cansar. Né? Segundo tempo era para cadenciar o jogo, ficar com a bola, trocar passes, mesmo que fosse uma troca longa e até cansativa, e fazer o time adversário correr de um lado para o outro, marcando os jogadores do Flamengo. Investe para um lado e toca e volta lá atrás e gira, e tentando encontrar uma brecha para dar a espetada do terceiro gol. Mas não, voltou para o segundo tempo e continua no jogo briga de rua, no jogo lá e cá, no jogo trocação, né? O que é quase que não um suicídio, mas é você permitir que o jogo fique igual. Quando você tem um time melhor que o adversário individualmente, mas não coletivamente, o Barcelona nitidamente é um time mais bem treinado que o Flamengo de hoje, isso é muito claro, não fosse bem treinado pelo Fábio Augusto, não teria feito o jogo que fez. Diego Alves fez muitas defesas, acho normal o Diego Alves contra uma equipe tão poderosa ou mais poderosa do que aquela que ele defende, realizando grandes intervenções, várias. Mas contra um time tecnicamente inferior, ele não pode fazer tantas defesas. Se você achar que ele está ali para isso, você está fechando os olhos para os problemas defensivos do time que fizeram o goleiro trabalhar tanto. Não na minha visão, tolerável num jogo entre Flamengo e Barcelona, pela disparidade técnica e financeira entre os dois clubes. É claro que o dinheiro faz ali a diferença, que o Barcelona tenha tantas chances como teve fora de casa. Inclusive no segundo tempo, quando o jogo já era 2-0 e a equipe equatoriana tinha só um homem, aliás, extremamente corajoso, o time do Barcelona, poderia ter segurado ali atrás uma retranca para segurar um 0-2, né, e tentar chegar com alguma coisa. Ficou no 0-2, mas por muito pouco não fez um gol. O placar não foi ruim para o Flamengo, foi muito bom para o Flamengo. Porque se fosse 4-2 ou 3-1, seria absolutamente normal, né, e não seria tão bom porque teria o gol do adversário na sua casa. Então, o torcedor do Flamengo nem tem que reclamar. E sobre a classificação, menos ainda, porque o Flamengo está muito próximo de sua terceira final em toda a história na Libertadores. Então, não é toda hora que o Flamengo faz final de Libertadores, não. É uma vez na vida ou toda na morte. E agora está prestes a fazer a segunda em 3 anos, né, muito perto disso. Entra em campo classificado, né, caso o Barcelona tenha que virar esse cenário, esse placar, para conseguir a classificação. Então, a questão não é a vaga está encaminhada. Tá? E a questão não envolve os técnicos anteriores, envolve o técnico atual, porque até os técnicos anteriores, especialmente o Ceni, vem sendo citado pela Flamimimi, né, para tentar justificar o que o Renato não está fazendo de bom. Esqueçam o Ceni, ele já foi demitido, o técnico é o Renato. E o Renato tirou de vez do Flamengo características que tinha com o Ceni, com o Domi e com o Jesus. Voltou ao estágio do Abel, que queria o jogo, Abel Braga, o jogo de ligação rápida, de velocidade e pouca posse de bola. Era o que o Abel queria. O Flamengo até não tem pouca posse de bola, tem mais, mas não trabalha de forma estratégica. E o Renato, à beira do campo, fazia gestos para o time acelerar, em momentos que não era para acelerar, era óbvio isso. Então, foram 2 jogos que me chamaram muita atenção pelas reações do técnico à beira do campo, porque no jogo anterior também contra o Barcelona, o Grêmio, as substituições foram estapafúrdias. Então, o Renato tem que agradecer demais o elenco que ele tem nas mãos, o elenco dos 200 milhões que ele falava quando estava no Grêmio tomando de 5-0. Ele tem que agradecer. Os jogadores resolveram. O Diego Alves resolveu. O Davi Luiz resolveu naquela bola no segundo tempo, que ele se atirou à frente do adversário para impedir o gol do Barcelona de Guayaquil. O Gabigol, o Vitinho, especialmente o Bruno Henrique. O Andréas resolveu. Grande atuação, né? Jogando muito bem. Esses caras, o René no segundo tempo ajudou muito. O primeiro tempo foi muito exigido e sofreu bastante ali. Os jogadores resolveram. Agora, o time, do ponto de vista da estratégia, foi totalmente enganado, totalmente equivocado. Não foi uma boa estratégia de jogo, muito perigosa. O Flamengo tem que voltar a alternar os momentos em que vai jogar de uma forma um pouco mais aberta, franca, na velocidade, quando o jogo se apresentar para ele jogar assim, como contra o Santos, quando fez 4-0, como o Santos saindo para o jogo, tomou 1-0, saiu mais ainda. Então, muita velocidade, transições rápidas, chegando no ataque toda hora e fazendo os gols. E perdendo alguns, inclusive. Mas não era jogo para isso. E o Flamengo parece que não tem outra estratégia mais. Só joga de um jeito. Sendo que o perfil do elenco, dos jogadores, é para você ter muito mais do que isso. Se as pessoas não têm a capacidade ou não têm a vontade de tentar entender o futebol com alguma profundidade e perceber, e olhar só para o placar, elas não deveriam ver programa esportivo, elas não deveriam ler notícias, só ver o jogo.
e falar, ganhei, não importa como foi. Como é o caso do Palmeiras. Se o Palmeiras repetir a estratégia na terça-feira e se classificar à final, ele vai ser criticado. Mas ganhou com um gol contra do Atlético de 1-0, não deu nenhum chute no gol. É importante a classificação? Claro que ela é importante, mas também é importante discutir o futebol. Por isso o futebol do Brasil, há muito tempo, é uma porcaria. Futebol jogado aqui, salvo exceções. Por conta disso, os técnicos são fracos, e nós chegamos em 2019 no chamado outro patamar, nós que eu falo do futebol brasileiro, não só o Flamengo, com o Jesus, com o São Paulo, que foi muito mal no Atlético, mas foi muito bem no Santos, e aquilo nos deu uma esperança de que as coisas mudassem. Mas nós regredimos. O Renato é o técnico do 5-0, gente. O Flamengo contratou o técnico, tomou de 5-0 há menos de 2 anos. E ele está fazendo o que ali? Está mostrando pouco repertório. O que eu falava do Abel, eu falo aqui do Renato. Agora, pode ganhar tudo, porque o elenco é muito bom, é muito melhor do que a maioria. Mas os trabalhos dos técnicos deixam muito a desejar. E essa semana do Renato até aqui está muito ruim. O domingo foi péssimo e a quarta-feira foi muito sem noção. A forma como o Flamengo jogou não é tolerável. Jogar com... uma boa equipe. Aí ele ficou falando, da coletiva. Não chegou aqui por acaso. Óbvio que não chegou por acaso. Mas o fato de reconhecer o valor do adversário não significa que você tenha que aceitar que esse adversário tão inferior, tecnicamente, tenha tantas claras chances de gol. E teve. Não foi só no escanteio. Teve no escanteio, teve na sobra do escanteio, teve jogada construída, teve pressão no campo do Flamengo recuperando a bola. E chances claras. A defesa do Diego Alves no segundo tempo foi espetacular. Já estava 11-10. As defesas todas foram difíceis. Acaba no segundo tempo, ele foi melhor. Ele estica o braço direito, a bola vai na mão dele. E na sobra, o Davi Luiz atira o corpo, se atira, né, à frente do adversário para que a bola batesse na sua perna, e bateu na perna e fosse para escanteio. Ou seja, foi uma coisa totalmente descabida. Ali, não era que o Flamengo estava vivendo aquilo. Como entretenimento, como diversão, claro que é muito melhor, porque qualquer jogo de futebol, né, até, sei lá, uma pelada do mundo dos 2 piores times pode ser melhor do que Palmeiras e Atlético, porque os 2 piores times, em algum momento, vão chutar a bola no gol. E ali você viu o quê? 2 times que um não conseguia e o outro não queria. Isso é muito claro. Mas o Palmeiras e Atlético não pode servir de parâmetro para avaliação de um jogo de futebol. Esse foi muito ruim, o outro foi melhor. Vai ser melhor, claro. O jogo foi animado, o jogo foi um bom entretenimento, se para quem só assistiu, mas foi um jogo em que o time mais forte se expôs demais. Deve se classificar porque conseguiu uma vantagem muito grande. Repito, graças aos seus jogadores, e não à estratégia. E os jogadores fazem muita diferença. Agora, esses jogadores bem treinados, com a estratégia certa, aí formam um time quase imbatível. O Flamengo era para ter como objetivo, gente, ser um time quase imbatível, porque imbatível não há. Porque tem material humano para isso, mas não tem comando técnico para poder se propor a ser um time quase imbatível. Não tem comando técnico. Isso está muito claro. O Renato não tem repertório, não tem entendimento do jogo, ele só auxiliar técnico para fazer mais do que isso. Então é tudo ou nada, tá? E aquela coisa, né? Quando você critica, quando você aponta o erro antes, sempre vai ter um bobalhão que vai dizer, tá torcendo para dar errado, para poder falar, não, eu tô torcendo para dar certo, não sou maluco, pô. Eu sou Flamengo, eu quero que dê tudo certo, que o Renato seja campeão de tudo. Mas eu não vou me omitir aqui, deixar de fazer o meu trabalho e mostrar que eu acho que está errado. O fato de eu ser rubro-negro e torcer para o Flamengo ser campeão não vai me impedir de falar o que eu acho, o que eu estou vendo. O que eu vi ali, e muitos torcedores viram, foi uma atuação abaixo de um time que tem que ser mais exigido e de um técnico que tem que ser cobrado. Porque falou lá atrás que com um time de 200 milhões ele ia fazer o melhor futebol do Brasil, ia ser isso, aquilo, outro. E tomou de 5-0. E eu não esqueci isso, não. Foi 5-0, fora o baile. E que baile! E aquele discurso depois do jogo não cola. São coisas distintas, gente. O que você espera, o seu time e o que a gente vê em campo. Agora, se tem torcedor que não quer enxergar, façam que nem os do 7-1, que foram avisados e depois ficaram chorando. Qual?